Oi, gente! Quando você escuta a palavra cientista, o que vem na sua mente? Eu acredito que a grande maioria de nós vai imaginar um homem de cabelos grisalhos, óculos, jaleco branco, sábio, dedicado, não é? E por que a gente não imagina uma cientista mulher, compenetrada nos livros, descabelada, fazendo experiências, estudando com um copo de uísque na mão? Aliás, já aproveito para agradecer Johnny Walker, que está patrocinando esse vídeo que faz parte do projeto Play de Verdade do YouTube Brasil, que promove a diversidade e a equidade. Em seus 200 anos de história, o Scott Whisky número 1 do mundo sempre levantou a bandeira da diversidade. Afinal, para a gente evoluir como sociedade, a gente precisa seguir caminhando juntos. Keep walking. Eu vou deixar um link aqui embaixo da playlist Play de Verdade para quem quiser. A gente tem muito conteúdo bom. Eu sou um dos 30 criadores selecionados. Uma honra. Voltando ao nosso assunto, nós humanos, mulheres ou homens, nascemos para ser cientistas, para indagar, para inovar. Observe o comportamento das crianças. Todas elas, meninos e meninas, são cientistas em potencial. São curiosas, fazem experimentos, testam limites e não têm a menor vergonha de perguntar, questionar. Por quê? Por quê? Por quê? Mas por que a ficção só retrata cientistas homens? Para pensar nos filmes, nas novelas, nos livros, nos quadrinhos que você já viu. O Bruce Banner, cientista que se transforma no Hulk. O inventor Tony Stark, que vira o Homem de Ferro. Lex Luthor, inimigo do Super-Homem. Emmett Brown, do filme De Volta para o Futuro. O Dr. Frankenstein, Sherlock Holmes e por aí vai. A lista é imensa e a grande maioria é, sem dúvida, homens. O nome disso, gente, é falta de representatividade. As meninas precisam ter exemplos. Não podem olhar para a ciência e achar que é um clube do bolinha de homens brancos. Mas por que mulheres tão brilhantes, importantes para a nossa história, para a nossa evolução, são anônimas? Já ouviu falar na britânica Cecilia Payne? Uma das astrônomas mais importantes de todos os tempos, que conseguiu o feito de ganhar uma bolsa de estudos para a Universidade de Cambridge em 1919. Ela se formou, mas não recebeu o diploma. Cambridge não concedia diplomas para as mulheres. E foi assim até 1948. Cecilia Payne acabou tendo que ir para os Estados Unidos. Ela foi brilhante em toda a vida, apesar do preconceito e do machismo. E a brasileira Berta Lutz, conhece? Bióloga formada em ciências pela Universidade de Sorbonne, em Paris, e militante sufragista, ou seja, lutou pelos direitos políticos das mulheres. Ela foi a segunda mulher a se tornar funcionária pública no Brasil, ao ser aprovada em um concurso do Museu Nacional no Rio de Janeiro em 1919. Especializada em anfíbios, Berta Lutz foi professora por mais de 40 anos. E Alice Canabrava, brasileira, doutora em História pela USP, em 1946 participou do concurso para lecionar História da América na USP. Alice conseguiu a maior média nas provas, mas a banca de examinadores deu o cargo, injustamente, a um homem. Revoltante. Mas ela continuou a batalha e em 1951 se tornou a primeira professora catedrática da USP. E ainda a agrônoma Joana Doberheiner. Em 1956, ela fugiu com a família da Tchecoslováquia após a Segunda Guerra e naturalizou-se brasileira. Trabalhou na Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e dentre suas inúmeras contribuições, descobriu uma forma de dispensar o uso de fertilizantes químicos na produção de soja, revolucionando a produção do grão no Brasil na época. Ela foi indicada ao Prêmio Nobel de Química em 1997. A história de cientistas como essas foi contada na obra Pioneiras da Ciência no Brasil, de Udete Pereira de Mello e Lígia Rodrigues, disponível na internet. Mas por que essas e outras mulheres tão importantes são desconhecidas? É o que vamos tentar explicar para vocês. Bom, para começar, até 1827 as mulheres eram proibidas de terem educação formal no Brasil. No ensino público, as mulheres só ingressaram em 1880. Uma das formas de escaparem do analfabetismo era ir para conventos ou receber educação nos lares, voltada para os afazeres domésticos. Mas muitas mulheres enfrentaram as proibições, os preconceitos e foram responsáveis por avanços e inovações. Elas foram parteiras,
curandeiras, que conheciam as ervas da natureza, observavam os seus benefícios. Algumas tinham religiões pagãs ou festejavam tradições antigas no continente europeu. Essas mulheres eram independentes e batalhadoras, assim como as que tinham, que criar suas famílias sozinhas, trabalhando, ou seja, desempenhando papéis que na época eram exclusivos dos homens. E aí o que acontecia? Elas atraíam a desconfiança da igreja, de setores da sociedade e acabavam sendo vítimas de sistemas opressores como a Inquisição ou tribunais. Por quê? Simplesmente porque elas tinham habilidades para lidar com a vida, para preparar medicamentos, para atuar como parteiras. Muitas delas, principalmente na Idade Média até o fim do século XVIII, foram chamadas de bruxas em algumas regiões. Várias foram queimadas ou enforcadas. Foram cerca de 50.000 condenações à morte, a maioria por confissões obtidas sob tortura ou métodos esdrúxulos, como afogamento na Europa, segundo registros de arquivos da Inquisição. A caça às bruxas também esteve presente aqui na América. O caso mais conhecido foi o julgamento das bruxas de Salem em 1693. Essas bruxas, provavelmente, eram simplesmente mulheres curiosas, que faziam experimentos, ou seja, eram uma espécie de cientista, gente, que foram brutalmente perseguidas por não seguirem o que era determinado, ou simplesmente por terem religiões diferentes. É muito injusto. É muito triste. A sociedade tem uma dívida histórica com as mulheres. E isso não é passado não, viu? Temos resquícios disso até hoje. Em 2014, há menos de 10 anos atrás, uma mulher foi linchada e morta em São Paulo após uma postagem numa rede social com um boato de que ela era uma bruxa que sequestrava crianças. Esse mito da bruxa má persiste no imaginário popular até hoje. Se eu te pedir para imaginar uma bruxa, como é que ela seria? Com verrugas no nariz, um chapelão velho na cabeça, preparando poções em caldeirões ao lado de um gato de estimação? É assim que elas aparecem até hoje em muitas histórias infantis. Ou seja, mulheres brilhantes, disruptivas, históricas, tratadas como ruins, malvadas. Um estereótipo para lá de preconceituoso. E as deformações físicas usadas para descrever as bruxas, como verrugas, corcundas, antes da descoberta dos micróbios no século XIX, eram consideradas doenças e podiam servir até para incriminar alguém. E a vassoura das bruxas? Primeiro que é um instrumento de trabalho que todo mundo pode usar, né, gente? Mas é associado primordialmente às mulheres até hoje. Além disso, ela é relacionada a uma prática celta, um ritual de fertilidade que tinha como um dos objetivos fazer as plantas e as lavouras crescerem. As sacerdotisas usavam paus e corriam sobre eles como se fossem cavalinhos de pau mesmo. Lembrando que naquela época, práticas religiosas diferentes do cristianismo eram proibidas pelo Estado e pelos bispos. Uma prática pagã que tinha as mulheres como protagonistas, então, imagina, um absurdo que era, né? À mulher, gente, cabia um único lugar, o de coadjuvante. E sua única tarefa era criar os filhos e ficar em casa seguindo as práticas cristãs. Tudo que era diferente disso era considerado coisa de bruxa. E até causas de várias doenças, de lares quebrados, sumiço de crianças, cada absurdo, pura misoginia, ou seja, ódio e aversão às mulheres. Isso tudo prova a dificuldade de diversas sociedades em lidar com mulheres independentes, inovadoras, que acabam tendo suas ambições freadas. Vale lembrar que no Brasil as mulheres foram proibidas de votar até 1930 e em alguns países, até hoje, elas têm menos direitos que os homens. Ingressar na carreira científica, então, sempre foi um desafio maior para as mulheres. Mas afinal, o que é ciência? Bom, segundo o Google, é um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos formulados metódica e racionalmente. Ou seja, a ciência não precisa de opinião, de crença, mas sim de rigor científico, de método, de estudo e técnica. E a ciência está em tudo. Sempre aberta para novas indagações, para novas perguntas. É graças a ela que sabemos mais sobre o nosso passado, entendemos como as sociedades se formaram, conhecemos melhor o nosso subconsciente, as doenças. Graças às descobertas científicas, podemos nos comunicar em vídeos
como esse aqui, compartilhado na internet, e entender como uma árvore, como essa aqui, se alimenta. Os gregos observaram a natureza há mais de 2000 anos e demonstraram, a partir de seus experimentos, que a Terra era redonda. Aristóteles chegou a essa conclusão ao observar a sombra do nosso planeta sobre a Lua durante um eclipse. Já Aristóteles mediu a sombra de um mesmo objeto, no mesmo horário, em lugares diferentes. E a partir da diferença de tamanho, estimou a circunferência do planeta com muita precisão. Seja em qual época for, é impossível discutir ciência sem inserir a nossa realidade. Não existe um assunto sequer que esteja isolado no mundo, que seja pura ciência. Tudo tem a ver com a política, com o social, o ambiental. E quando a gente fala das mulheres na ciência, é inconcebível não falar de desigualdade de gêneros. Definitivamente, as mulheres encontram mais dificuldades e barreiras para chegarem aos mesmos objetivos que os homens. Segundo o MEC, Ministério da Educação, hoje as mulheres estão mais presentes que os homens na educação básica e superior. Elas estudam mais, fazem mais pós-graduação, mais mestrado, mais doutorado, mas mesmo assim ganham menos que os homens. As mulheres são maioria nos cursos de graduação, 57,2% dos estudantes do país. E elas se formam mais cedo, entre 25 e 34 anos, mais de 25% delas já concluiu o nível superior, enquanto 18,3% dos homens finalizaram o ensino superior nessa faixa etária. Além disso, elas têm participação relevante na pesquisa. Dos pesquisadores bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma das principais agências de incentivo do país, 49% são mulheres. Segundo o Censo da Educação Superior do MEC e reportagem da revista Galileu, 59% das bolsas de iniciação científica são de mulheres. Aí você logo pensa, que maravilha, nada mais justo, Afinal, a maioria da população brasileira é feminina. Mas, se analisarmos a situação mais de perto, é revoltante. Das pesquisas que recebem mais recursos, financiamentos maiores, somente 35,5% são de mulheres. E quando a gente sobe ainda mais o nível da especialização, considerando apenas as bolsas 1A, que são as mais prestigiadas, apenas 24,6% vão para o gênero feminino. Ou seja, mesmo estudando mais, as mulheres têm menos espaço e ganham menos que os homens. Não é à toa que o número de mulheres presentes na ciência diminui conforme o prestígio na carreira aumenta. É um efeito reverso, um afunilamento mesmo, oposto ao que acontece com os homens. E aí, quando a gente fala da Academia Brasileira das Ciências, a maior e mais prestigiosa instituição da categoria no país, dos 518 membros, somente 14% são mulheres. E mais, as mulheres são subrepresentadas em todas as categorias. O melhor número é o das ciências biológicas, onde elas representam 25% dos membros. E o pior cenário é o das engenharias, onde elas são apenas 2,5%. E quando falamos de professores de graduação, as mulheres também são minoria, representam 46,8% dos docentes. Isso tudo é muito desmotivador para muitas mulheres que desejam seguir carreiras científicas em qualquer área de conhecimento. É revoltante, dá vontade mesmo de sair correndo, gritando na rua. Mas calma, eu tenho outras coisas para te dizer que vão te ajudar a entender melhor essa injustiça toda. Vamos lá. Afinal, por que as mulheres estudam mais, fazem mais pós-graduação, mais mestrado, doutorado e mesmo assim ganham menos que os homens, hein? Pesquisas apontam que a desigualdade de gênero em cargos científicos superiores é reflexo de questões históricas e sociais do nosso país, causada pelos mesmos fatores que explicam por que temos menos mulheres em cargos políticos e na administração das empresas. Historicamente, no Brasil, homens sempre ganharam mais que mulheres. Há alguns anos, a disparidade entre sexos estava até diminuindo progressivamente, mas em 2019 houve um aumento de 9,2% na diferença dos salários de mulheres e homens em relação ao ano anterior. E aí a diferença passou então a ser de 47,24%. Ou seja, homens ganham em média R$ 3.946 e mulheres R$ 2.680 para um mesmo cargo. É um absurdo. Os números atuais indicam que com a pandemia da Covid-19 essa disparidade aumentou ainda mais.
O Brasil, gente, ocupa a posição 93 das 156 nações no ranking de igualdade de gênero, segundo o Banco Mundial. E considerando as 10 carreiras de ensino superior com maior geração de postos de trabalho, as mulheres recebem salários menores em 7 delas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Agora, existe um outro fator crucial para a discrepância de gêneros. Esse é conhecido por todos nós: o relógio. Tempo. Segundo o IBGE, os homens brasileiros, por questões culturais da nossa sociedade machista, gastam em média metade do tempo realizando tarefas domésticas em relação ao gênero feminino. E isso representa uma enorme vantagem para os homens em pesquisas científicas e em trabalhos que demandam mais dedicação. As mulheres, infelizmente, têm menos tempo para estudar e pesquisar. Elas gastam, em média, 21,4 horas por semana trabalhando em casa, enquanto os homens se dedicam apenas 11 horas semanais. Ou seja, na dupla jornada da vida, os homens geralmente têm o dobro do tempo que as mulheres para fazerem o que bem entenderem, inclusive descansar durante uma longa jornada de pesquisa ou se dedicarem a um trabalho de campo. Esse é aquele momento do vídeo em que os caras, mais bacanas do universo, tiram o olho do próprio umbigo e pensam: nossa, será que talvez eu sou machista? Então escuta essa aqui. A discrepância da jornada dupla piora com a chegada dos filhos. A carga é maior para as mães do que para os pais. E assim as cientistas se afastam do meio acadêmico por algum tempo, publicam menos e, consequentemente, podem perder projetos e financiamentos. Esses dados estão em um estudo do grupo Meninas na Ciência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essas maravilhosas embasaram reportagens da Galileu e da Folha de São Paulo. Por tudo isso, a gente precisa falar mais desse assunto e escancarar para todo mundo entender de vez o que é essa tal de desigualdade de gênero. Na ciência brasileira, ela é gritante. E aí a gente volta para o início desse vídeo, para o estereótipo do cientista, homem. As mulheres, gente, precisam de modelos positivos, que existem sim, mas não recebem a mesma visibilidade na mídia. A gente precisa contar as conquistas das nossas cientistas, que mesmo com as adversidades contribuem grandemente para a produção de conhecimento. E para finalizar esse vídeo com outro bom exemplo, um evento recente, positivo, durante a pandemia do novo coronavírus que estamos vivendo desde o fim de 2019. Uma das primeiras vacinas descobertas, da AstraZeneca, produzida em parceria com a Universidade de Oxford e muito utilizada aqui no Brasil, fabricada na Fiocruz, no Rio de Janeiro, eu mesma já tomei a minha primeira dose dela, teve como uma das coordenadoras da equipe de pesquisa Sarah Gilbert, professora da Universidade de Oxford. E ela foi ovacionada no torneio de tênis do Wimbledon em junho desse ano. Well, the rise on centre court, one of the biggest cheers you'll ever hear in this sporting stadium. Uma cena linda, justíssima, mas a gente precisa ressaltar que, assim como ela, todos os dias mulheres lutam contra as adversidades para buscar todos os tipos de inovações científicas em todas as áreas de conhecimento. E todas merecem ser ovacionadas. É urgente que todas e todos nós tenhamos conhecimento dos privilégios que existem e lutar para que eles acabem. Bom, para mim, um homem que não reconhece o seu próprio privilégio, que ignora, quando alguém alerta para o machismo, é vergonhoso, covarde e até cruel, porque esse privilégio causa malefícios para a maior parte da população. Mas eu também sei que esse aprendizado, para todos nós, homens e mulheres, para a sociedade, é um processo. Temos que nos esforçar para aprender e mudar diariamente e falar cada vez mais desse assunto. Por isso, compartilhe esse vídeo por um mundo melhor para todas e todos nós.